Minhas irmãs, meus irmãos, que o Senhor Jesus nos abençoe. O nosso propósito hoje é conversarmos, refletirmos algo sobre família, a fim de que nós possamos nos sintonizar, nos situar dentro da nossa família. E por que estamos nessa família? Porque essas pessoas estão ao nosso redor. Como é que se formam as famílias? Vamos discutir um pouquinho disso hoje, mas também, claro, qual é o nosso papel em família. E a doutrina espírita tem todas as informações necessárias, porque se soma ao Evangelho de Jesus, para que nós possamos fazer o que precisa ser feito. E no mundo que nós habitamos, de expiação e prova, no nível espiritual que a maioria de nós está, pode-se considerar, e alguém já disse isso, que só há dois tipos de família aqui na Terra. As que têm problemas e as que têm muitos problemas. Porque vivemos vida de relação entre espíritos que ainda estão se conscientizando da lei maior que é a lei do amor. Abrindo o capítulo Lei de Sociedade, na questão 766 do Livro dos Espíritos, na terceira parte das leis morais, Allan Kardec pergunta para os espíritos superiores se a vida de relação, se a vida em sociedade é um dever natural. E os espíritos disseram que sim, que não é sem outra razão que nós recebemos a possibilidade de falar e os demais atributos humanos, senão para a vida de relação. Nesse mesmo capítulo, fechando o capítulo, na questão 775, Kardec pergunta para os espíritos qual seria a consequência do afrouxamento dos laços familiares. Se a família se diluísse, se os laços se distendessem, o que aconteceria? E os espíritos disseram que seria o recrudescimento do egoísmo, o fortalecimento e implantação forte do egoísmo na Terra. Então é de necessidade de nós todos vivermos em sociedade, e a sociedade, nós sabemos, é composta por pessoas, e a primeira célula da sociedade é a família. Temos deveres com a família. No capítulo Lei de Liberdade, Allan Kardec também toca no assunto a respeito daquelas possibilidades que se tem ou que se deseja de viver afastado da sociedade, isolados do mundo. Porque o convívio, às vezes, é estressante, nos cobra muito da paciência e da tolerância, exigindo de nós outros determinadas mudanças comportamentais, e os espíritos vão dizer que a vida em isolamento é prejudicial ao espírito imortal. Ele deixa de vivenciar as oportunidades de crescimento, de reconciliação. Bem, a primeira noção que nós temos de formação de família, nós os cristãos, e vale a pena a gente dar uma repassada para tirarmos alguns ensinamentos, é o mito da criação. Aquilo que é descrito no Gênesis de Moisés, e lá nos fala o livro sagrado, que no sexto dia da criação, todas as coisas estavam já no seu devido lugar. O Criador, Deus, já havia estabelecido tudo na terra, inclusive os animais. E observando os animais, que viveriam daí para frente para procriar-se, ele achou por bem criar o homem. E aí, então, o Criador fez um homem de barro e, uma vez pronto, soprou nas narinas desse homem de barro o sopro da vida, ele se transformou num homem de carne e deu-lhe o nome de Adão. De imediato, a gente percebe que Adão foi criado já na condição de adulto, o que contraria a lei natural, porque todos nós passamos pela concepção, pela gestação, pelo nascimento e pelo desenvolvimento.
Seria Deus, então, contrariando uma lei natural instituída por Ele mesmo. Olha mais uma vez os animais, o Criador, e percebe que os animais viviam aos pares. Então era preciso dar um par, completar o par com Adão, dar-lhe uma companheira. Senão ele se sentiria solitário. E aí ele resolve criar a companheira para Adão, diferentemente do que fez com Adão. Induz Adão a um sono muito profundo, adormece Adão profundamente, retira-lhe uma costela, e dessa costela ele faz Eva. A primeira mulher, segundo o mito da criação, sai então da carne de Adão. Diga-se de passagem, carne de segunda. Sem segundas intenções. Mas tem uma explicação lógica, tudo tem uma explicação lógica. Adão sai da terra porque os corpos físicos, para que os espíritos habitem aqui na terra, vêm dos elementos que compõem o globo. Então é figurado. A ciência fala isso, a doutrina espírita fala isso. O corpo físico sai dos elementos que constituem o nosso planeta, o nosso globo. E assim em cada planeta. E Eva sai da carne de Adão em função de corpos gerarem corpos. Diria Jesus isso há 2000 anos, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do corpo, do espírito é espírito. Então explica-se dessa forma. Mas era preciso então dar continuidade aos planos divinos, e o Senhor da vida diz aos dois: crescei e multiplicai-vos. Não tem razão crescei, já foram criados adultos, senão no crescimento espiritual, intelectual, moral, espiritual, enfim. Aí encontramos eco racional. Multiplicai-vos, porque é necessário ceder à natureza novos corpos, para que novos espíritos venham habitar o planeta. Essa é a ideia. E de imediato, aparece no livro sagrado os dois primeiros filhos de Adão e Eva, que são Caim e Abel. E eles já aparecem também na condição de adultos e numa oportunidade em fazer oferendas ao Criador, a Deus. Oferenda é um mecanismo de relacionamento entre criatura e Criador, tentando conquistar a confiança ou o agrado da divindade para que a divindade amenize os problemas aqui na terra. Jesus, há 2000 anos, haveria de modificar essa questão das oferendas, quando ele fala, e isso é relacionado à família: quando você for depositar a sua oferenda no altar e lembrar-se que tem algo contra um teu irmão, recolhe a tua oferenda, vá se reconciliar com o teu irmão e depois você volta a dar a sua oferenda. O Senhor não poderia, de forma alguma, contestar a lei do Velho Testamento, porque a oferenda está no Velho Testamento. Mas ele entende e traz para nós a lei dizendo que antes da oferenda material a Deus, porque todas as coisas materiais são de Deus, a reconciliação com o nosso irmão é essencial. Continuemos. Então Abel faz a sua oferenda a Deus, e Deus se agrada muito, entre aspas, paparica Abel, e Abel, claro, sente-se regozijado, e aí Caim vai fazer a sua oferenda, e Deus não dá a mínima para ele, não dá importância, não, absolutamente não faz nada favorável a Caim. E Caim se entristece, se assusta com a situação, porque Deus não explica para ele por que não serviu a sua oferenda. Abel era um pastor de ovelhas e Caim já era um agricultor, mas por que a minha oferenda não serviu a Deus? E aí, por conta da sua natureza humana, ele se revolta, não consegue se vingar de Deus, vinga-se de Deus tirando a vida de Abel, e claro, a consciência lhe pesa, e ele vai em fuga para uma região distante de onde se encontrava com Adão e Eva, e ali na região de Nod ele se estabelece, Deus o alcança, dá-lhe uma bronca, e Caim, diz o texto do livro sagrado, encontra nessa região de Nod uma mulher, casa-se com ela e tem um filho. Que mulher?
de onde saiu esta mulher que consta no livro sagrado, sendo que havia só Adão e Eva e ele Caim? Quem escreveu foram os homens, que tentaram dar um ponto de partida para a existência do ser humano na Terra. E isso foi escrito há mais de 3.000 anos, por pessoas que não têm o conhecimento que nós temos, não têm as informações que temos, e por isso tentou-se cercar as possibilidades, dando um início da presença do homem na Terra, em família, mas não se conseguia cercar todas as coisas. E aí aparece uma mulher que não se sabe de onde, e ainda o texto fala que Caim construiu uma cidade para ele, para a esposa e para o filho. Bem, o crescimento populacional precisa acontecer. Deus pediu para que multiplicassem, e Adão e Eva levaram isso muito a sério. Quando Adão estava com 130 anos, consequentemente Eva também, ela foi criada junto com ele no 6º dia, tiveram mais um filho. Aos 130 anos tiveram 7. E 7 também encontrou uma mulher, se casou com ela e também teve filhos. É o mesmo problema de Caim. Que mulher é essa? De onde surgiu isso? E para fecharmos a questão da família de Adão, ele teria vivido mais 800 anos, segundo o livro sagrado, tendo desencarnado aos 930, e teve com Eva muito mais filhos e filhas. É crível? É racional? Não, não é. Mas tão somente mostra que o crescimento populacional é uma necessidade no globo onde nós estamos. E dessa forma aparece o mito da criação, para que nós entendamos que mesmo na família primeira, criada diretamente por Deus, entre aspas, teve problemas de relacionamento entre irmãos. Então é da natureza do nosso globo que espíritos estejam juntos uns com os outros para solucionarem esses problemas. É o que iria dizer Jesus mais tarde, quando ele fala: reconcilia-te com o teu adversário enquanto você está a caminho com ele, para que ele não te entregue ao juiz e o juiz te coloque em prisão e de lá você não sai enquanto não pagar o último ceitil. Jesus está dizendo que enquanto estamos juntos com as pessoas é preciso estabelecer laços de amor. Se isso não acontecer, teremos necessidade de retomar a oportunidade um pouco mais à frente, ou seja, voltar a conviver junto. Nesta encarnação, na próxima, em outras próximas, quem sabe, quando der. Isto significa, naturalmente, nós conseguimos aferir isso raciocinando minimamente. Se Jesus está falando que é necessário se reconciliar com o adversário antes que a gente volte à prisão do corpo com ele, significa que isso faz parte de um planejamento da lei divina. O posicionamento de pessoas para que elas se resolvam. E esse é um dos aspectos de formação de família aqui na Terra, que é o aspecto planejado. O outro aspecto, a outra vertente de reencarnação e formação de família aqui na Terra, é o automatismo. São aqueles espíritos que ainda não têm um planejamento reencarnatório definido em função das suas inconsciências, em função da sua condição moral e espiritual, mais próximo da animalidade, e aí eles simplesmente reencarnam, não importa se aqui ou se ali, com essa ou com aquela pessoa ou família, porque é necessário tão somente dar a oportunidade para ele se desenvolver psiquicamente até que um dia se estabeleça para ele também uma necessidade de planejamento. Isso se dá hoje nas coletividades subdesenvolvidas da África, os aborígenes australianos, algumas coletividades indígenas que ainda não têm acesso formal à sociedade humana. Mas nós outros não, nós passamos por um processo diferente, que é o processo do planejamento. E Jesus tocou no assunto sobre isso. Quando? Quando conversou com Nicodemos, o doutor da lei. Raciocinemos. Nicodemos tinha uma curiosidade imensa para entender o mecanismo que nos leva ao reino dos céus. E Jesus diz para ele que é preciso nascer de novo. Todos nós conhecemos esse diálogo. Mas numa determinada altura desse diálogo, Nicodemos escuta do Senhor o seguinte: o Espírito é como o vento, sopra onde quer, ninguém sabe de onde vem nem para onde ele vai. Jesus está dizendo que o Espírito sopra a vida no corpo físico onde ele quer. Se ele quer,
Ele está escolhendo. Se ele está escolhendo, é porque tem outras opções, mas é aquela que interessa. Então ele sabe quem é que está lá. Quem é a mãe? Quem é o pai? Que família é? Onde mora? Qual é o nível social, moral, religioso e tudo mais. É o que nós podemos raciocinar da informação do Senhor Jesus. Ele está dizendo que o Espírito tem motivos, necessidades, objetivos para encarnar em determinado lugar. E claro, com pessoas. Mas quando o Senhor Jesus afirma que ninguém sabe de onde ele vem nem para onde ele vai, ele está apresentando para nós a imortalidade de nossos espíritos. Já existíamos antes do corpo físico e vamos continuar existindo depois. Partindo para novas oportunidades, com novas famílias, em novas circunstâncias, em novas situações, visando o reino dos céus. André Luiz nos explica bem essa questão do planejamento reencarnatório que partiu do automatismo. Vamos recordar um pouquinho, rapidamente, daquilo que o grande André Luiz traz para nós no livro Evolução em Dois Mundos. Diz o benfeitor que no Paleolítico Superior, há cerca de 100 mil anos atrás, aproximadamente, nós passamos por um processo de mudança bastante importante. Até já éramos os homens das cavernas, o Homo sapiens, vivíamos nas cavernas. Mas até esse período, o nosso pensamento era fragmentado, nós não pensávamos 24 horas por dia. E, portanto, nós não falávamos. Nós tínhamos uma linguagem animalizada. Nós gritávamos, nós uivávamos, nós grunhíamos, nós resmungávamos, berrávamos, mas não falávamos. Fazendo um parêntese, essa linguagem do homem das cavernas ainda é muito utilizada nos dias de hoje em família. Não pelos espíritas, claro. Bom, mas é que, sabe por quê? Isso é fácil entender. 100 mil anos é muito pouco tempo, porque a gente não pensava e o pensamento só veio depois que a gente aprendeu a falar. Então a gente aprendeu a falar primeiro, segundo André Luiz, depois desenvolveu o pensamento. Então até hoje a gente está tentando pensar para falar. Mas a gente não tem o hábito ainda. Então de vez em quando a gente é obrigado a falar, desculpa, não era isso que eu queria dizer, mas eu não pensei. Vamos voltar, André Luiz. Quando nós atingimos a capacidade de pensar 24 horas por dia, ocorreu um fenômeno em nossas existências, porque ao dormir ou desencarnar, nós começamos a ter acesso ao mundo espiritual conscientemente, nos enxergarmos no mundo espiritual. Nesse instante, então, diz André Luiz, nós estabelecemos contato com os dois planos da vida, o material, porque já vivíamos em caverna, numa luta ferrenha e muito difícil, para a sobrevivência e perpetuação da espécie. E do outro lado, o mundo espiritual que a gente não conhecia e começou a adentrar. E aí começa-se o processo de descobrir ou descobrir as religiões, sepultar os mortos, a noção de vida futura, começa a derivar tudo daí. Essa alteração do mecanismo de fala nos nossos corpos foi confirmada agora com o projeto Genoma. O Dr. Francis Collins, no livro A Linguagem de Deus, confirma a tese de André Luiz, que foi escrita há 60 anos. Há 100 mil anos houve uma alteração genética no ser humano que lhe possibilitou o desenvolvimento da fala. E André Luiz explicou isso para nós há 60 anos. E agora, na virada do milênio, a genética nos aponta uma alteração no corpo físico que é fruto, segundo André Luiz, de uma cirurgia espiritual no nosso perispírito. Quando nós adentramos, então, o mundo espiritual, nós passamos a conviver com os dois lados da vida, e isso significa, segundo André Luiz, consciência da realidade. E junto com a consciência nasce a responsabilidade. E aí a gente passou a ficar inscrito e circunscrito à lei de ação e reação. O que isso significa? Que desde as cavernas, a forma como a gente se relacionava com os nossos companheiros de existência, fosse da família ou do clã social, já possibilitava
a necessidade de voltar com determinadas pessoas numa outra encarnação. Imaginemos a situação, estamos lá nas cavernas e de repente a gente trata alguém bem. E essa pessoa devolve o bem que recebeu, e aí então a gente desenvolve laços espirituais positivos, de amor. Vamos criando um laço que Santo Agostinho vai falar no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, família pelos laços espirituais. De vez em quando a gente vai encontrar essas pessoas em nossas vidas, não fazem parte do nosso grupo consanguíneo, mas são pessoas que a gente se identifica com muita facilidade, a ponto de dizer que se dá melhor com essas pessoas do que com aquelas que são da família. Santo Agostinho explica isso. Quando a gente vai reencarnar, muitos espíritos que nos amam e que a gente ama, pede também para reencarnar junto, para que em grupo a gente consiga ir progredindo um, socorrendo e amparando o outro. Mas voltemos às cavernas. Então eu posso criar laços afetivos superiores em família, mas imaginemos o caso onde se cria um litígio e alguém prejudica alguém pela lei de ação e reação, onde cada um recebe o que deu. E pela espada será ferido. Jesus nos aconselha para aquele que ferir com a espada. Então, quando nós começamos a criar laços de inimizade, naturalmente a gente começou a colocar essas pessoas em nossas vidas para o futuro. Então, as pessoas com as quais temos problemas de relacionamento, hoje, em linhas gerais, pelo menos, são pessoas com as quais já convivemos no passado. Mas nós vamos chegar lá já já. Allan Kardec conversa com os espíritos a respeito do retorno do espírito à vida corporal. A partir da questão 258, na segunda parte do Livro dos Espíritos, ele questiona a espiritualidade. Quando, no mundo dos espíritos, antes de encarnar, o espírito sabe que tipo de vida ele vai ter na Terra? Sim. É ele que faz o seu próprio planejamento. Nisso consiste o seu livre-arbítrio. O que leva em conta, então, o espírito para planejar a sua existência? Em primeiro lugar, o espírito observa o que lhe falta para atingir a perfeição. Porque a vida é para nos dar a oportunidade de atingirmos a perfeição. A questão 132 do Livro dos Espíritos é claríssima a esse respeito. Para que serve a encarnação? Levar o espírito à perfeição. Então nós encarnamos para progredir. Não é para sofrer. E a gente acha, às vezes, que a gente reencarnou, nasceu para sofrer. E não é verdade. Nós nascemos para progredir. Então o espírito observa o que lhe falta para atingir a perfeição. Ele quer saber das suas características negativas para que ele possa eliminar. E ele vai estabelecer um corpo de provas para que ele exercite essas qualidades a fim de que ele vença as suas tendências menos felizes criadas nas suas reencarnações anteriores. Bem, se ele estabelece uma linha de progresso, ele também tem que observar com quais pessoas ele precisa conviver. E isso ele faz olhando para o passado. Olhando para os espíritos com os quais já conviveu. E aí ele tem que estabelecer programas reencarnatórios conjugados. Às vezes a gente reclama de nossas vidas, das dificuldades que nós temos, das provas e expiações, e Kardec pergunta para os espíritos: não parece mais lógico pedir provas mais leves? Quer dizer, por que a gente pede provas e depois, quando estamos aqui, reclamamos? Como espírito, não se pede provas mais leves, porque o espírito tem noção exata daquilo que lhe falta para ser mais feliz. Mas encarnados é outra história, que a gente se deixa levar pela cultura, pela sociedade, pela educação falha, esquece o que prometeu, e aí reclama da vida e quer que fique para outra encarnação os problemas que nós estamos vivenciando agora. Mas há uma questão interessante. Na questão 262A, Allan Kardec ouve dos espíritos que nem todo mundo que tem consciência, nem todo mundo que está no mundo dos espíritos, sabendo o que está acontecendo, tem participação efetiva no planejamento reencarnatório. Porque é preciso ter merecimento. Quem não tem merecimento
é feito um planejamento compulsório e o Espírito tem que cumprir aqui na terra. Então, se queremos um planejamento melhor para as nossas vidas, é preciso ter mérito e consciência, a fim de que a gente possa participar objetivamente do nosso planejamento reencarnatório. Simples assim. Nós fazemos o nosso planejamento. Bem, imaginemos, façamos um exercício de imaginação. O espírito está no mundo dos espíritos e recebeu a orientação, a indicação, a ordem, não importa, de que ele precisa reencarnar. Qual é a primeira medida que ele precisa tomar, vamos dizer assim, objetivamente no tocante à convivência aqui na Terra? Ele precisa arrumar uma mãe. Ele precisa convencer um espírito que vai reencarnar como mulher aqui na Terra a recebê-lo nos braços. Ele precisa dizer a essa mãe que vai ser bom para ela também recebê-lo. Mas o problema é que quando nós estamos no mundo dos espíritos, nós somos vistos na nossa essência espiritual. E eu posso dizer para vocês, com certeza, que não foi nada fácil convencer a dona Luísa a me receber aqui na Terra. Porque ela já me conhecia de outras existências. Foi só chegar perto dela, ela já falou, ninguém merece. Mas, dona Luísa, vai ser bom para a senhora também, eu mudei muito, você já me falou isso da outra vez. Mas agora eu fiz uns cursos aqui, estou pretendendo até ser palestrante espírita. Lá no Umbral está cheio de palestrante espírita. Bem, coração de mãe. Se condoeu da minha situação e autorizou eu reencarnar com ela. Mas aí era preciso convencer o seu Miguel, o papai. Por quê? Quando Jesus fala que o Espírito encarna onde ele quer, há um senão, esse Espírito não pode fazer isso, sem perguntar para a mamãe e para o papai se eles querem. Se eles deixam, eles têm o livre-arbítrio. Eles podem ter o merecimento, falar, não, esse, daqui 10 vidas. Então é uma bênção conseguir uma mãe e um pai que nos receba aqui na Terra. E aí a gente vai falar para eles ainda, e eu sei que eu vou dar muito trabalho para vocês, porque toda criança dá trabalho, a começar dos problemas fisiológicos na mamãe. E no processo de educação e desenvolvimento, eu sei que eu não vou ser muito fácil, mas eu me comprometo em devolver esses cuidados todos na vossa velhice. Os cuidados que vocês tiverem comigo, eu vou devolver na velhice de vocês. Vou visitá-los, vou ampará-los, vou amá-los, vou assisti-los, vou levá-los para morar comigo, e assim sucessivamente. É uma troca, eles nos recebem nos braços aqui, e nós cuidamos deles depois na velhice. É uma troca. Mas olha que interessante, Dia das Mães está aí domingo. Ah, mas não vai dar para ir na casa da mamãe domingo, sabe por quê? Minha cunhada vai estar lá, eu não me dou com ela. Meu irmão vai estar lá, eu não me dou com ele. Quem é que sofre as consequências disso, senão a mamãe e o papai? Então a gente não passa por cima do orgulho, da vaidade, do egoísmo mesmo, nem por uma mãe, por um pai, ingratidão. Um parêntese. Diz o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que existem no Brasil hoje cerca de 3.500.000 órfãos, sem papai e mamãe. No mundo de expiação e prova, qual é a lógica? A maioria não valorizou papai e mamãe, não respeitou papai e mamãe, não fez por merecer um papai e a mamãe. E aí uma vida de orfandade. Precisamos pensar nisso, é sério, nós precisamos pensar nisso. O que temos feito com papai e mamãe que nos deram a bênção da reencarnação sem a qual a gente não progride? A família começa aí. E quando nós fechamos o acordo com papai e mamãe, por piores que eles sejam, ou que a situação seja, a gratidão tem que fazer parte de nossas vidas, porque sem essa oportunidade nós não nascíamos aqui na Terra. É essencial.
E Santo Agostinho, nessa mensagem que citamos, e vamos citá-las algumas vezes, tem por título, capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, a ingratidão dos filhos e os laços de família. É preciso repensar. Mas quando nós fizemos um acordo com papai e mamãe, nós já sabíamos quem seriam os nossos irmãos. Já sabíamos. Está no nosso programa. Eu acertei com a dona Luísa e o seu Miguel, então já sei quem serão meus irmãos. E uma olhada um pouquinho mais apurada já dava para saber até quem seria potencialmente meus cunhados. Já sabíamos isso antes. E pedimos isso. Aliás, nós pedimos a eles para eles dividirem conosco o programa reencarnatório deles. Então não sou eu que estou com eles, são eles que estão comigo. O inverso também é verdadeiro. Gratidão, as pessoas estão nos tolerando para o nosso crescimento. Essa deve ser a premissa inicial. Porque nós estamos no lugar certo, com as pessoas certas, para fazer o que é certo. Então a gente já sabia, antes de encarnar, a classe social da família, a classe moral e intelectual, a religião da família. Já sabíamos de tudo isso. Bom, aí o espírito, uma vez planejada a família, ele vai determinar umas características próprias. Sexo do corpo físico, tempo de vida que ele vai ter aqui na Terra. E isso é importante no tocante à família. Por quê? Porque quando nós estabelecemos um planejamento reencarnatório, nós envolvemos outras pessoas. E assim como a gente espera algo de algumas pessoas, essas pessoas também esperam algo de nós. E se eu me ausentar da vida antes do prazo definido no planejamento reencarnatório, eu vou estar prejudicando as pessoas que esperavam que eu vivesse até o tanto que eu prometi. Imaginemos então que uma pessoa planeje 75 anos. Todos os envolvidos já sabem que pode acontecer que depois dos 65 ele esteja com mal de Alzheimer, com sequelas de um derrame cerebral, de um acidente de trabalho e outras doenças degenerativas. A família já sabia e todos se envolveram dizendo que iriam ajudar esse espírito nas suas dificuldades de última hora. Mas vamos imaginar que esse espírito, ao contrário de viver 75 anos, desencarna com 65. Ficou devendo 10 na vida dos outros. Por conta da viciação, ficou devendo 10. Saímos então mais devedores do que quando chegamos aqui na Terra. Porque um monte de gente dependia da gente e a gente não está mais presente por conta de ter matado o corpo físico antes da hora, suicídio involuntário ou inconsciente, segundo a doutrina espírita. E segundo a questão 199 do Livro dos Espíritos, vida curta aqui na Terra quase sempre é resto de vida anterior. Aquele tantinho que a gente não viveu terá que ser vivido numa outra oportunidade, se não tiver amor que cobre uma multidão de pecados. É preciso pensar nisso. Tempo de vida. Bem, o Espírito então completa os seus detalhes reencarnatórios, e aí ele faz o seguinte questionamento, porque se ele já tem uma família para ele entrar no mundo, ele se pergunta, terei eu a necessidade de constituir família quando atingir a idade adulta? E a maioria esmagadora do nosso planeta, sim, tem que constituir família para dar oportunidade para que novos espíritos reencarnem, para que novas circunstâncias se deem no sentido de reconciliação, no sentido de fortalecimento. Então o espírito, se ele tem que ter uma vida conjugal na Terra, ele precisa arrumar um cônjuge lá no mundo dos espíritos, já planejá-lo. E quem é o cônjuge? Se não espíritos que já conviveram conosco em outras existências. E aí a gente precisa ir lá e convencer o cônjuge a ter uma vida conjugal conosco aqui na Terra. Deve ser uma facilidade, não é? Deve ser uma facilidade explicar para um outro ser que está te vendo, sabe do que se trata, as tuas qualidades, as tuas... E aí a gente tem que falar, então, eu vou reencarnar, você também vai.
Puxa, você tem umas coisas que podem me ser úteis, eu tenho algumas coisas que podem ser úteis a você. Nossa, a gente já conviveu junto aí atrás, andamos dando umas cabeçadas. Vamos ver se a gente conserta as coisas. Vamos dar uma reencarnada junto. É mais ou menos no acordo, sabe? Eu vou te ajudar, você vai me ajudar, eu vou te entender, você vai me entender, eu vou te aceitar, você vai me aceitar. E eu te socorro, você me socorre, eu te oriento, você me orienta, eu te tolero, você me tolera. Faz um acordo. E se as coisas caminharem aqui na Terra, quando a gente reencarna, do jeito que precisa, a providência divina faz as coisas acontecerem, até que no momento certo a gente encontre o Espírito com o qual a gente se ajustou lá no passado. Eu tenho um amigo profissional que nasceu no Japão e na década de 60, já adulto, veio para o Brasil. Solteiro, começou a trabalhar aqui no Brasil, daí uns tempos ele encontrou uma mulher solteira, espanhola, nascida na Espanha, morando também no Brasil, e se consorciou com ela. Eu fico imaginando a providência divina. Tirou um japonês lá do outro lado do mundo, pegou uma espanhola lá da Europa, pôs aqui no Brasil, para os dois se consorciarem. Olha só que trabalheiro. Mas para Deus todas as coisas são possíveis, dizia Jesus. Nessa hora que a gente encontra aquele ser com o qual a gente fez um acordo no passado, os olhos brilham. E a gente acha que é a alma gêmea. Mas é a alma para gemer mesmo. Nas vascas do casamento. Faz parte do processo. É a alegria do encontro daquilo que foi planejado visando. E se todo mundo andar certo, as coisas tendem para se completar. Dizia Jesus, busca o reino dos céus e a sua justiça e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Quer dizer, se nós todos buscarmos um jeito certo, mas é preciso tomar determinados cuidados no dia de hoje. Porque a facilidade com que se encontra as relações sociais hoje, e principalmente nas baladas, as coisas se complicam muito. Porque se sairmos feito cachorro louco pela rua, a gente não vai encontrar aquele ser, dificilmente nós vamos encontrar, e se ele estiver andando na ordem necessária, nós não vamos encontrar aquele ser com o qual nós ajustamos uma vida conjugal. Nós vamos encontrar outros frutos da paixão. Mas Jesus dizia que o que é ligado na terra é ligado no céu. Então, uma vez que foi ligado na terra, já está ligado no céu. E aí a gente pergunta, o que será que fiz para estar passando por isso? Não fez. Não agiu direito. E é preciso tomar muito cuidado nas baladas, porque alguns espíritos, assim como existem os suicidas aqui na terra, que querem fugir dos problemas da vida, existem espíritos que querem fugir dos problemas de lá. E eles buscam esses desatinos que acontecem nas baladas para reencarnar. Não importa com quem, eles querem fugir de lá. E aí a gente tem nas mãos alguém que não foi planejado, alguém que não foi preparado. Mas fomos nós que fizemos isso. Bom, então nós temos que repensar nossas condições. É preciso todo um esforço para levar adiante o programa reencarnatório. Bom, se o espírito já arrumou o cônjuge, então o que vem depois? Antes dos filhos, conhecer a sogra. No planejamento reencarnatório, a gente já sabia quem ia ser também. Não reclama não, que não vale a pena. E claro, os filhos. E quem são nossos filhos? Espíritos que já conviveram conosco. Às vezes na condição de filhos, às vezes na condição de pai, às vezes na condição de irmão, de parente, de colega, de amigo, de comparsa de bando. E agora vem nossos filhos para que a gente reestruture a vida deles. Às vezes é um sócio que nós prejudicamos passando a perna nele, e agora pelas vias das leis materiais a gente vai dar a ele tudo aquilo que nós conquistarmos pela herança, porque um dia tomamos dele. E esse espírito que nós prejudicamos no passado cai na mão da gente como um filho e ele não nos aceita. Não temos ascendência sobre ele.
Por quê? Porque ele sente no seu íntimo que foi traído por nós, que foi espoliado, que foi prejudicado. Ele não sabe explicar, mas ele não aceita os nossos palpites, as nossas orientações, a nossa autoridade. Terá que haver um esforço hercúleo para convencê-lo de que estamos diferentes. É assim. Nós planejamos as nossas existências. Assim como planejamos as nossas ações, ou deveríamos planejar agora aqui nesta vida? É bem verdade que nós, mesmo sendo espíritas e conhecedores das leis naturais, nós temos muita dificuldade para consertar as coisas aqui na Terra. Santo Agostinho, no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, diz que a gente precisa se posicionar da seguinte forma diante de um relacionamento problemático em família. Um de nós dois é o culpado, porque quase sempre o culpado é o outro, não sou eu. Então ele já fala para nós todos nos posicionarmos, dando a possibilidade de nós sermos o problema, a raiz do problema. Mas para isso é preciso passar por cima do orgulho. Para consertar as nossas vidas e as nossas famílias, há 2000 anos atrás, o Senhor Jesus deixou as ferramentas necessárias para consertar esse mecanismo familiar. Quando o Senhor Jesus deixou as suas orientações, que basicamente é fazer para o próximo aquilo que nós queremos para nós mesmos, ele está dizendo que o próximo, o mais próximo de nós outros, são os familiares. Aqueles que nós escolhemos, aqueles com o qual empenhamos a nossa palavra, nós pedimos a eles. Mas quais são as ferramentas do Senhor Jesus, então, para usarmos em família? Perdoar 70 vezes 7 vezes. Caminhar 2000 passos a mais para quem pedir para a gente caminhar 1000. Oferecer a face esquerda em quem bate na direita. Esconder da mão esquerda os benefícios que a direita dá. Orar pelos que nos perseguem e caluniam, orar pelos nossos inimigos. Jesus disse isso para fazermos para o próximo, que vive conosco. Mas ele disse uma outra coisa também muito interessante para analisarmos. Não repila aquele que te pede emprestado. Não podemos levar ao pé da letra tão somente achando que são benefícios financeiros que as pessoas pedem emprestado. Nos dias de hoje, na vida corrida que temos, nas dificuldades de manutenção e crescimento material, nós passamos por cima de muitas coisas e os nossos familiares pedem emprestado essas coisas para nós. O que é que eles pedem emprestado então? Um pouquinho mais de educação. Deixar de ser o homem da caverna e ser mais educado dentro de casa. Pedem emprestado um pouquinho mais de respeito. Um pouquinho mais de amparo. Pedem emprestado uma palavra amiga, um ouvido amigo, um ombro amigo, onde eles possam recostar a cabeça para se reerguerem também, se fortalecerem nas dificuldades que eles têm. Os nossos familiares hoje clamam pelo nosso tempo. E não precisa ser quantidade grande de tempo, mas tem que ter qualidade o nosso tempo junto dos familiares. Não tenho tempo nem para ver papai e mamãe, mesmo que você vá lá 5 minutos, faça valer a pena. Os filhos, vida corrida, 5 minutos com qualidade. Não adianta ficar 3 horas sem qualidade. Então Jesus pede para a gente estabelecer uma vida de relação com qualidade humana. Emprestar a eles aquilo que nós temos de melhor no nosso entendimento com relação à família. Mostrarmos a eles, nós que somos espíritas, que a doutrina espírita está entrando em nós junto com o Evangelho de Jesus, exemplificando ou se esforçando para exemplificar aquilo que temos aprendido. Assim nós vamos convencê-los de que a doutrina espírita é boa. Aliás, é obrigação dos pais conduzir os seus filhos para a religião que os pais frequentam, diz Emmanuel. E a obrigação dos espíritos é trazer os filhos para a evangelização espírita. Ah, mas o menino dá trabalho, continue trazendo. Ah, mas você não sabe a bagunça que ele faz. Traga. Ele dá trabalho para sair de casa, se esforce. É obrigação dos pais encaminhar os filhos na religião na qual estão investindo, diz Emmanuel.
Não deixe para que ele escolha a religião dele no futuro. Ele não vai escolher nenhum. Se ele quiser escolher outra depois, quando crescer, ele já tem base de referência na doutrina espírita. Então nós temos que trazer nossos filhos para a evangelização e os netos. Nós precisamos levar o evangelho de Jesus para casa, para consertar nossa família. Nos atos, nas palavras, nas ações. Mas é preciso estabelecer também o evangelho segundo o Espiritismo, o evangelho no lar. Uma vez por semana, uma só. Um dia específico, uma hora específica, a água para fluidificar, os familiares em torno. Mas se não quiserem, não importa, vamos fazer sozinhos. Porque quando nós entramos com o evangelho no lar, os espíritos superiores que representam Jesus entram junto. Se fizermos de coração, de entendimento, os espíritos superiores entram lá dentro. E nós estabeleceremos então um farol a iluminar a nossa família. E onde o farol do amor chega, as trevas da iniquidade humana vão embora. Quando 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio, disse Jesus. Ao estabelecermos o evangelho no lar, o nosso anjo da guarda vai estar nos acompanhando. E se formos só nós dois, Jesus já estará no meio. É o Cristo dentro da nossa casa, tal qual Marta e Maria no evangelho. Mas que incongruência, nós deixamos entrar dentro das nossas casas programas de televisão, filmes, novelas da pior qualidade, o tempo todo. Sensualidade, quase pornografia, quando não a própria. Programas jornalísticos de baixíssima qualidade moral, e a gente é frequentador ativo das telas desses programas, mas não deixamos entrar o evangelho de Jesus. E queremos ter estrutura no lar. E queremos ter familiares saudáveis, relacionamentos ótimos. Ou é uma coisa ou é outra. Ou é luz ou é trevas. Nós precisamos pensar nisso. Nós temos hoje, no estado de São Paulo e no Brasil, o segundo melhor canal de televisão do planeta, segundo a BBC de Londres. Rádio e Televisão Cultura. Quanto tempo da cultura nós assistimos? Da segunda melhor emissora de televisão do planeta Terra. Instrutiva, esclarecedora. Quanto tempo? É preciso pensar nisso. E é preciso pensar também, para encerrarmos o nosso bate-papo, numa outra circunstância. Nesta existência nós temos filhos, netos, irmãos, irmãs, primos, primas, papai, mamãe, vovô, vovó, tios. E algumas dessas pessoas, principalmente filhos e netos, nós seríamos capazes de dar a nossa vida por eles. Sempre temos alguma pessoa com a qual a gente pode falar, eu daria a minha vida por eles. Pelo menos pelos filhos e pelos netos. É da nossa natureza nos entregarmos por aqueles a quem amamos, nos esforçarmos por eles. Mas acontece que nós já tivemos milhares e milhares de reencarnações, e nas outras vidas também tivemos outros pais, outras mães, outros filhos e filhas, outros irmãos, outros netos, e muitos deles nós também amávamos nesse mesmo nível. Mas onde é que eles estão? É difícil saber. Mas a lógica nos diz que uma parte deve estar desencarnada e outra parte deve estar encarnada. E pelas vias do planejamento reencarnatório, muitos daqueles que eu amo de paixão vão passar por mim nessa existência, ou podem passar por mim nessa existência, sem que eu os reconheça. Mas com a necessidade de socorrê-los em suas necessidades. Então pode ser aquele rapaz que passa todo domingo pedindo um prato de comida lá em casa. Aquele moço ali no semáforo da Prudente com a Abadi, todo dia que eu passo lá ele me pede uma moeda. Pode ser aquele vizinho problemático. Pode ser qualquer um.
A espiritualidade vai nos dizer que quando voltamos ao mundo dos espíritos e nos conscientizamos que deixamos de fazer o bem para um espírito que nos é muito caro ao coração, e por isso ele sofre, em consequência do bem que nós não fizemos, a dor que sentimos é lancinante. Por conta de não ter feito o bem, só porque não reconhecemos como sendo um espírito que nós amamos muito. Qual é a solução, então? Fazer o bem. Fazer o bem. Na medida de nossas forças e possibilidades, onde quer que nós nos encontramos e para qualquer um. Essas pessoas estão nos pedindo algo emprestado. Não repila aquele que te pede emprestado, dizia Jesus. Porque à medida em que estabelecermos laços de afetividade positiva com esses nossos irmãos menos felizes, e que Jesus chama dos meus mais pequeninos irmãos, e foi a ele que o fizemos, Jesus, à medida em que a gente estabelece um vínculo afetivo, nós melhoramos a família humana como um todo, porque a gente gera nessa pessoa mais esperança, mais fé no futuro, mais confiança na providência divina, naturalmente pelo exemplo dado, pelo apoio dado. Então o nosso foco não pode ser só a família consanguínea, porque eu não sei onde eu vou reencarnar amanhã, com quem vou reencarnar amanhã. Eu preciso criar laços positivos que começam nessa família, mas eu preciso me estender para as famílias humanas. Eu preciso me encaixar no voluntariado para melhorar a sociedade humana como um todo, a fim de que quando eu voltar aqui, venha numa condição melhor, que eu tenha merecimento para vir numa condição melhor, já que nessa eu estou reclamando um pouco. Precisamos pensar nisso. Estamos nessa família porque é da nossa necessidade e eles estão nos fazendo o favor de conviver conosco. Esse deve ser o nosso pensamento. De servir, de ser útil, de levantar de manhã um pouco mais educado, um pouco mais servil, um pouquinho mais amoroso, um pouquinho mais humano. E a doutrina espírita, com todas as suas orientações, somando-se ao Evangelho de Jesus, traz então para nós tudo de que precisamos para consertar o nosso comportamento na nossa família. Nunca nos esqueçamos disso. Estamos com as pessoas certas, no lugar certo, para fazer o que se espera de nós. Sigamos, sempre buscando o ideal de amor, socorrendo e amparando com Jesus, mas nunca sem Kardec. Muito obrigado a todos e muita paz.